magos adoram a Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 9 ao 12. Vejam como se dirigiam a ele ao encontrá-lo. Versículo 11. Podemos bem imaginar a expectativa de encontrar esse infante real que, embora desprezado pela nação, havia sido reverenciado em casa, e como ficaram desapontados ao descobrir que uma choupana era o seu palácio e que a sua pobre mãe era todo o séquito que possuía. Seria esse o Salvador do mundo? Seria esse o Rei dos Judeus? O Príncipe dos Reis da Terra? Sim, era ele mesmo, aquele que, embora fosse rico, em nosso nome havia se tornado pobre. Entretanto, esses magos eram bastante sábios e puderam ver através desse véu e perceber nesse desprezado infante a glória do Filho unigênito do Pai. Portanto, não se sentiram decepcionados ou enganados na sua pesquisa, e tendo encontrado o rei que procuravam, lhes ofertaram primeiro a sua pessoa e depois as suas dádivas. Eles se apresentaram a ele, prostraram-se e o adoraram. Não ficamos sabendo se dedicaram tantas honras a Herodes, embora ele estivesse ocupando o apogeu da grandeza real. Porém, a esse infante foram dadas todas estas honras, não só como rei, nesse caso teriam feito mesmo a Herodes, mas como um Deus. Observe que todos que encontram Cristo se prostram perante Ele, o adoram e se submetem a Ele. Ele é o nosso Senhor e devemos adorá-lo. Essa é a sabedoria dos mais sábios dos homens. Com isso mostram seu conhecimento de Cristo, o conhecimento de si mesmo e seus verdadeiros interesses, se forem fiéis e humildes adoradores do Senhor Jesus. 2. Eles apresentaram a ele as suas ofertas. Nas nações orientais, as pessoas oferecem presentes quando prestam homenagem aos seus reis. Essa é a mencionada submissão dos reis de Sabá a Cristo. Salmo 72 e verso 10. Eles trarão presentes e oferecerão dádivas. Isaías 60 e versículo 6. Veja que, em relação a nós mesmos, devemos oferecer tudo o que temos a Jesus Cristo. E se formos sinceros ao nos submetermos a Ele, estaremos dispostos a nos separar daquilo que nos é mais caro e mais valioso para oferecer a Ele. E por Ele, as nossas dádivas nem seriam aceitas se primeiro não oferecêssemos a nós mesmos como sacrifícios vivos. Deus respeitou Abel e suas ofertas. As dádivas que os magos ofereceram eram ouro, incenso e mirra, ofertas que poderiam ser transformadas em dinheiro. A providência havia enviado esse oportuno alívio para José e Maria em sua presente condição de pobreza. Devemos honrar a Deus com as dádivas que Ele recebemos dele. Alguns acreditam que havia algum significado nesses presentes. Eles ofereceram ouro, reconhecendo que o infante era um rei, e assim era digno de receber tributos a César as coisas que são de César. O incenso, reconhecendo como Deus, pois eles honravam a Deus com a fumaça do incenso, e a mirra porque era um homem, e como tal deveria morrer, pois a mirra era usada para embalsamar os corpos mortos. Veja como deixaram depois de terem prestado as suas homenagens. Versículo 12. Herodes havia recomendado que trouxessem notícias das descobertas que fizessem, e é provável que assim acontecesse, caso não tivessem recebido ordens ao contrário, pois não suspeitavam ser usados como ferramenta de um iníquo desígnio. Aqueles que se comportam bem com sinceridade são facilmente levados a acreditar que os outros também o são, e ignoram a verdadeira maldade do mundo. Mas o Senhor sabe como libertar os justos da tentação. Não sabemos se os magos haviam prometido voltar para Herodes
E caso tivesse, isso deveria ser visto com a devida ressalva, isso é, se Deus permitisse. Mas Deus não lhes permitiu, impedindo a maldade que Herodes havia destinado ao menino Jesus e a aflição que os magos teriam sentido pelo fato de terem sido um involuntário acessório dessa maldade. Eles foram prevenidos por Deus por intermédio de divina revelação. Alguns acreditam que haviam pedido uma orientação a Deus e que essa foi a resposta. Veja que, se pedirem conselhos a Deus, aqueles que agem cautelosamente e têm medo do pecado e da sua cilada serão levados para o caminho do bem. Os magos foram aconselhados a não voltar para Herodes, nem para Jerusalém. Aquele povo seria indigno de ter notícias a respeito de Cristo, pois tiveram oportunidade de vê-lo com seus próprios olhos e não quiseram. Assim os magos partiram para o seu próprio país, percorrendo caminhos diferentes, a fim de levar as notícias aos seus irmãos. No entanto, é estranho que nunca mais ouvimos falar deles e que nem eles ou seus tenham depois visitado o infante no templo, aquele que haviam adorado no berço. Entretanto, a orientação que receberam de Deus para o seu retorno seria uma confirmação adicional da sua fé nessa criança, como sendo o Senhor do céu.